Oi, eu sou Larissa, eu tenho 19 anos, eu faço letras na UFMG, sou militante do Juntos e do Juntas. Oi, eu sou o Saulo, tenho 22 anos, sou estudante de engenharia e sou voluntário em uma ONG. Olá, meu nome é Thiago Oliveira, eu tenho 35 anos de idade. No momento, eu sou doutorando em educação aqui na PUC, pesquisador e sou professor da rede estadual de Minas Gerais. Meu nome é André, sou advogado, tenho 24 anos. Gustavo Félix, eu sou músico, compositor, educador musical, tenho 32 anos. Tô aqui no Opinião 10. E estou participando do programa Opinião 10. Estou participando da opinião dessa. E venho aqui participar do Opinião 10. Estou participando do Opinião 10. O tema que a gente vai começar hoje no Opinião 10 é sobre impeachment. Ah, impeachment! Maravilha! Devia ter estudado. Oh! Ah, eu gosto. O impeachment, ele é um recurso político para retirar o presidente que tenha feito algo de errado durante o seu governo. Então, o impeachment é um dispositivo constitucional e o objetivo dele é impedir um presidente por 6 meses do mandato, baseado em descumprimentos de alguns itens, né, que está presente na impeachment, que eu não sei todos de cor, mas basicamente alguns, tipo, desrespeitar a lei orçamentária, ou cometer algum crime, ou improbidade administrativa, algumas coisas desse tipo. Baseado nisso, ele pode ser impedido pelo Congresso, a Câmara dos Deputados primeiro, né? Não com maioria simples, mas que tem que ser 2/3 da total. E depois no Senado, uns 50% mais um dos votos. Impeachment, a palavra vem do holandês, impedimento. No caso da trajetória republicana brasileira, ele é iniciado, ou deveria ser iniciado, melhor dizendo, toda vez que um presidente, um chefe de Estado, chefe de governo local, né, já que estamos numa federação, cometa crime de responsabilidade. O impedimento do exercício da função executiva, do cargo do executivo. Impeachment é o processo de retirada do presidente da República, seja por crime de responsabilidade ou por crime comum em decorrência da atividade dele, antes tem a saída do presidente da República de suas funções. Mas atualmente, hoje, a presidente Dilma Rousseff está afastada, ainda está naquele prazo de 90 dias, e vamos ver se o Senado, e que ele vai decidir, provavelmente pelo afastamento em si, e pelo sim, né, a saída dela. E o atual presidente, que era o vice-presidente Michel Temer, deve continuar até o final do mandato, que era da presidente Dilma. Dentro de um governo é quando se tem algo que o governo fez que é ilegal, na verdade é um crime, que ele cometeu um crime contra a lei. E aí ele pode ser julgado pela Suprema Corte, pela Câmara, pelo Senado, no caso pensando na democracia, no parlamentarismo, e ele é julgado se ele cometeu ou não aquele crime. E hoje o impeachment é uma mentira. É um termo que foi usado como desculpa para se tirar alguém que não se quer ali. No caso da nossa presidenta Dilma Rousseff, não só mentira, mas violência. Por que nasce o impeachment? Pensando aqui. Antigamente quem podia votar era só quem tinha terras. Depois abriu-se para quem tinha uma certa idade, escolaridade e tal. Aí depois começaram a falar, não, as mulheres podem votar. Como se as mulheres não tivessem, né? E aí foram criadas leis para manter
o que era de acordo com as épocas, né? Quem iria ser eleito, como que seriam as coligações, quem podia se candidatar. Se a gente for pensar nesse histórico de coisas, é sempre quem tem mais, né? Quem tem posses, quem tem dinheiro, quem tem poder, quem tem influência. Depois a coisa foi mudando, o mundo muda porque surgem outras questões e outras necessidades que até então não existiam. E aí, enfim, o impeachment vem no sentido de que uma legislação já foi construída, a gente não pode fugir do que está escrito, do que foi feito um acordo comum para uma nação, no caso a gente tem a Constituição Brasileira de 88, e aí você tem a questão do impeachment, que é você só tira alguém do governo se ele agiu contra a lei. E aí a gente pega uma presidenta que não cometeu crime, está sendo julgada por tal. E aí a palavra impeachment me cai claramente agora como uma violência, uma mentira, porque se julga alguém por um crime que cometeu de acordo com lei, e se está fazendo uma coisa que é contrária à lei, e a palavra, né? Então ela não se encaixa. Então para mim impeachment agora significa mentira e violência. Assim. Outras autoridades podem estar sujeitas ao impeachment, como os governadores, prefeitos também. Eu não sei quem pode sofrer impeachment, né? Mas eu acredito que se outra pessoa que suscetível ao impeachment cometer algum tipo de descumprir alguma item dessa lei, é passível que ele também seja impedido. Obviamente que, dentro de uma perspectiva federalista, qualquer chefe de governo local, regional, municipal, estadual, federal pode sofrer um processo de impeachment se houver crimes para isso. É algo que tem que ficar claro. O impeachment é mediante crime de responsabilidade. Tem vários tipos de autoridade que podem sofrer o processo de impeachment. O Eduardo Cunha teve o pedido, né? Ele renunciou. Atualmente ele renunciou, mas ele renunciou ao cargo de presidente, não ao mandato de parlamentar. Então ele continua sendo um parlamentar comum, indiciado na Lava Jato, assim como quase um terço dos nossos deputados. Se a gente tem uma Constituição, se a gente tem leis e elas são feitas para todos, se há pessoas erradas, independente do escalão, do grau que ela estiver, ela tem que ser julgada tal qual. Ela pode sofrer o impeachment, ser expurgada, né? Sair do cargo que ela representa, porque na verdade ela é uma figura política e pública, foi colocada através de um voto. Apesar de que a gente tem um Supremo que não é colocado através de um voto. E esse é um grande problema, que na verdade não se julga a pessoa pelos feitos, mas sim por interesses políticos. Ela foi acusada de pedalada fiscal. A presidente da República foi acusada do processo, né, da Janaína Pascoal e do Hélio Bicudo, de ter editado medidas provisórias, descumprir a lei orçamentária, também incorrer nas famosas pedaladas, que é basicamente atrasar pagamentos, basicamente querer pagar duas coisas com o mesmo dinheiro, né? Atrasar pagamentos de programas sociais que são bancados pelos bancos e usar esse dinheiro para custeio. E os bancos terem que arcar com esse dinheiro do governo que não veio. E ela foi acusada principalmente do decreto das medidas provisórias. São medidas que liberam crédito suplementar e que não caberiam, dado que as contas públicas estavam em uma situação deplorável, não seria cabível dentro do orçamento aumentar ainda mais esses gastos. Se tratando da presidenta Dilma, ela não cometeu crime algum. As pedaladas fiscais são, no máximo, uma irregularidade contábil. Não consta pedaladas fiscais como crime de responsabilidade, corrupção passiva ou ativa, sobretudo. De fato, o que são essas pedaladas fiscais tão decantadas? É você pegar um dinheiro com uma autarquia federal, Banco do Brasil, Caixa Econômica, para pagar as contas ou fechar as contas do ano anterior. Isso não configura como crime de responsabilidade. No Brasil, no ano de 2016, o impeachment trata-se muito mais de um processo político do que criminal. E um processo político de forças, diria eu, escusas, vinculadas ao grande capital, para retomar esse processo de impeachment não possui legitimidade nenhuma. Alguns pontos que foram trazidos foram a refinaria de Passadina e o desvio de milhões. A refinaria custa menos que 10% que foi pago. Foi um desvio de dinheiro grande, não sei se entrou no pedido. Teve as pedaladas fiscais, teve também o plano safra, da não entrada, da não colocação, teve também o atraso do pagamento do Minha Casa Minha Vida
e que o Banco do Brasil teve que cobrir o valor e aí demorou a pagar, que são pedaladas fiscais, né, não deixam de ser. Pela mídia foram colocados vários pedidos. Aí horas diziam que entraram, hora não. Eu confesso que eu não peguei o pedido em si de impeachment. Ele até está disponível, é público, mas estão aí alguns motivos que já justificariam o impeachment. As pessoas que a acusam por ela ter cometido um crime foi por crime de responsabilidade fiscal. Ela não cumpriu com as metas, pediu emprestado dinheiro aos bancos, não, enfim. Crime de responsabilidade fiscal. Já foi comprovado que ela não cometeu. Então, na verdade, você quer tirar a Dilma porque ela é uma figura que representa alguém que está indo contra um sistema de corrupção que já vem desde muito tempo atrás dela. O próprio Ministério Público disse que ela não cometeu nenhum crime de responsabilidade fiscal e que ela não era autora. Ela assina enquanto presidenta, passa pelo banco, enfim, tem toda uma burocracia para que a coisa seja aceita. Ela está sendo afastada do seu mandato simplesmente porque há políticos, interesses contrários a toda a investigação que vem sendo feita ao longo do governo dela, e não só isso, aos programas sociais que vem desenvolvendo classes sociais que até então não eram vistas, nem quistas e nem querem ser vistas nem quistas pela grande minoria, né? São poderosos, mas elas não querem que a população que era tida antes como de baixa renda consiga galgar um lugar melhor na sociedade. Eu acho o impeachment da presidenta muito ilegítimo, na verdade. Não defendendo jamais o governo dela, que teve seus problemas, mas eu não acho que o impeachment coordenado por pessoas como Eduardo Cunha e todo aquele circo que a gente viu na Câmara quando ocorreu a votação, eles não têm moral nenhuma para conduzir o impeachment. Impeachment conduzido por eles é só manobra. Eu não sei se legitimidade vem das pessoas que julgam ela ou se é do mérito da questão. Se for do mérito, eu acredito que sim, porque eu concordo que ela não poderia ter praticado o que praticou. Mas eu não confio e acredito em quase nenhum político, né, principalmente no Congresso. Os presidentes do Senado, da própria Câmara dos Deputados são corruptos também, e não sei se os deputados que estão contra ou a favor da presidente também são ou não corruptos, então acho que tem essas duas questões. Analisando plenamente o mérito, eu acredito que foi legítimo. É um processo eminentemente político, onde estão vinculadas forças conservadoras, oligárquicas, plutocráticas, vinculadas ao grande capital. Figuras escusas como Eduardo Cunha, como Romero Jucá, como Renan Calheiros. Uma quiescência do Supremo Tribunal Federal que me espanta. Essa letargia, uma velocidade muito grande em agir em relação às forças que apoiam, que dão sustentação ao governo Dilma. Legitimidade do pedido de impeachment. Uma vez que você tem o direito de petição, você pode propor. Então, ele é legítimo. Fora essa, se ele pode ser proposto, se não é um golpe, como muitos dizem. Não é um golpe. É assegurado por um Estado democrático de direito o pedido de afastamento da presidência ou do presidente da República. E sendo um direito nosso, da população, ou seja, nós a colocamos lá e nós podemos retirar. No caso dela, foi tudo legalmente constituído correto e independente de gosto político. Existem pessoas que têm uma preferência partidária e outras que têm outra preferência partidária. Não é essa a discussão. Tem legalidade? Pode ser oferecido o pedido? Pode. Foi oferecido o presidente da Câmara, o Maranhão, quando ele negou a continuado a legalidade do pedido, aliás, do deferimento para poder investigar, que a competência é do Senado, a Câmara dos Deputados só deu um aval para poder se dar uma continuidade ao procedimento, ao processo de impeachment. Como ele tentou anular, aí seria, ele não tem legitimidade, ou seja, ele não é pessoa competente para realizar tal ato. Então ali você tem um vício de legitimidade, de legalidade, porque o presidente da Câmara não pode dar o aval pela Câmara. A Câmara fala por si, através dos votos. Como vocês viram no dia lá da Minha Família, Minha Casa, e que também eles não tinham o dever de dar uma definição técnica na hora, mas o que não justifica o grau dos nossos políticos no Brasil. Não considero. Você vê claramente que as pessoas que a estão acusando, elas sim são corruptas, ladrões, são pessoas desonestas, porque ela não cometeu nenhum crime, e se prova isso nos laudos, desde sempre já se provam, e os áudios que foram grampeados, né, do Romero Jucá, já diz tudo.
queria-se tirá-la do poder para continuar a roubalheira e toda ilegalidades que vem sendo feitas ao longo de muitos anos. Então eu não acho que é legítimo o impeachment. O Temer, ele não tem legitimidade nenhuma para ser o nosso presidente. E isso não quer dizer que a população estivesse, ou que eu acho a presidenta Dilma como um grande símbolo, assim, de estar ali em cima da democracia. Quando, em junho de 2013, começaram a surgir as críticas contra o governo do PT e depois no Fora FIFA. E aí, por último, veio aquela tentativa de junho promovida pela direita, feita em março de 2015. Quando qualquer das pessoas nesses locais diziam que aprontava vários erros e diziam que não gostariam que ela fosse a presidenta, eles estavam defendendo um programa muito diferente do programa do governo Temer. E a gente vê isso, que por mais que a Dilma tenha feito muitos ajustes, o Temer, ele vem para aprofundar, né? O programa que ele não tem nenhum medo de defender na televisão é, obviamente, um programa que não seria aprovado por meio de votação, não seria eleito. Ele falar que a educação deve ser privatizada não seria uma coisa que faria de ser eleito. Levar o estuprador do Frota lá, eu não acho que a população brasileira, independente de como ela seja, elegeria esse governo. Ele possui uma legitimidade legal, né, digamos assim. Ele foi eleito pela mesma chapa, então, existindo essa possibilidade de ocorrer um impeachment de qualquer presidente, o vice-presidente assumiria. Agora, eu não acredito que ele tenha legitimidade da população. Não que a Dilma tenha grande aprovação. Ela também era uma presidente não tão aprovada pela população, mas acredito que o Temer, igualmente, também não é aprovado. Então, não acredito que a população legitime isso. Eu, por exemplo, também não gostaria que ele fosse presidente, mas eu acredito que, legalmente, assim, baseado nos preceitos do impeachment, ele tem essa legitimidade. É um presidente ilegítimo e, sobretudo, um conspirador. Alguém que participou de forma dileta do processo de impedimento da presidenta, sendo seu vice. Sem contar que o Temer ele não ganharia eleição para síndico de prédio. É um cara que sempre esteve nos meandros da política, nos bastidores, vinculado ao lado vencedor. Eu creio que foi um equívoco a escolha de Michel Temer como vice-presidente. Não tem legitimidade nenhuma. Nem legitimidade, nem governabilidade. Ele foi eleito junto a ela. Na época da ditadura, a gente tinha dois partidos, o Arena e o MDB. O MDB, quando acabou a ditadura, foi o partido que continuou, foi o que deu foco a todos os partidos. E do MDB nasceu todos os demais partidos. Todos os políticos brasileiros eram do MDB. Por isso que o PMDB, que só colocou o P na frente, é o partido que mais tem vazão. Tanto que eles participaram dos dois governos Lula, do governo do PSDB. Eles têm grande quantidade de deputados e eles têm grande quantidade de senadores, de governadores. E realmente, para você fazer o papel presidencial, você precisa desse apoio. De tal maneira que foi necessário a entrada do vice-presidente para ter o apoio. E foi a grande virada, porque foi no Nordeste, onde que a base do PMDB que foi a virada. Posso falar isso porque o PT, ele nasceu do ABC paulista. Então a base eleitoral do PT sempre foi o interior paulista. E quando você tem aquela virada no Nordeste, você tem principalmente porque grandes partes, vamos usar a expressão, os coronéis do Nordeste são do MDB, são do PMDB e foram grande parte a eles que teve essa virada nas eleições. Já seguindo da parte da legitimidade, as pessoas votaram nele, a foto dele estava lá. Agora, o apoio dele foi importante para a conquista da Dilma das eleições? Sim, o investimento que a Dilma fez foi o maior investimento da história também. Foi cerca de R$50 por habitante. Então foi muito alto o investimento realizado pela presidente. Essa conquista de recursos também foi uma dos envoltos do PT junto com o PMDB. Então o PMDB, tanto no governo Lula quanto no governo Dilma, foi decisivo. Desde que eles pararam de dar apoio ao PSDB, eles entraram com o PT ganhou todas as eleições. Não, ele cometeu crime de responsabilidade fiscal e ela não, e já foi declarado isso. Tem documentos que colocam que ele vai ficar inelegível por 8 anos. Então uma pessoa que não tem, que substitui outra, tendo cometido atos que a julgaram e não julgaram ele, isso está incorreto. E politicamente ele não tem condição nenhuma de estar ali.
todas as políticas que foram feitas a partir do momento que esse cara assumiu o governo são políticas extremamente antinacionalistas e anti qualquer coisa que seja o Brasil, para o Brasil. Então, assim, ele só está sendo mantido lá porque é uma forma de encobrir. E isso eu não consigo entender como um cara desse consegue ficar ali e a mídia sabe que ele não é bem quisto pela população. Tanto que a Folha manipulou, não sei se foi a Folha ou o Datafolha, uma pesquisa de opinião que ele era um governo que tinha aprovação do povo e nada. Não tem. O povo não quer ele, mas eles não falam na televisão. Porque se eles falarem isso na televisão, vai se começar a criar outra novela, que é a novela Temer, que a novela Dilma já existe. Novela PT, novela Dilma, novela Lula. E um parênteses, a própria figura dele enquanto o homem da casa, o homem do político, sendo servido por uma mulher, pela mulher do lar. Toda essa figura patética também de construção social, né, de família, de um homem, o pai de um menino novo, que é herdeiro de tantos milhões, e uma mulher bem bonita, nova, jovem, formada em direito, mas que não faz porcaria nenhuma, que fica a serviço do homem. Isso é um atraso. O cara desse é um atraso para a sociedade. Ele não representa nada. Legalmente ele não tem condições e politicamente menos ainda. O governo Dilma, ele caiu fruto de uma manobra parlamentar, um golpe palaciano, no qual a população talvez ainda estivesse dividida, enquanto que com Collor, talvez o governo dele fosse ainda mais ilegítimo que o da Dilma. Dois governos completamente diferentes também. Eu não lembro muito bem do Collor, mas eu lembro que tem nada a ver um com os dois. Eu vejo alguma semelhança, apesar que os movimentos sociais na época do Collor apoiavam bastante o impeachment e agora não. Outra coisa que não foi parecida foi as acusações, né? As acusações da presidente atual são termos orçamentários, né? De responsabilidade fiscal, enquanto a do Collor foi de corrupção propriamente, mas existem semelhanças no processo que está acontecendo do impeachment. Agora, tanto os movimentos sociais da época, até o próprio parlamento tinha mais uma unanimidade quanto a apoiar o impeachment. Agora, não existe essa unanimidade. Apesar que grande parte da população apoia e grande parte do Congresso apoia, existe uma relutância ao impeachment maior do que teve nos anos 90. Primeiramente, a gente fala de locais diferentes da história. Naquele momento, se tratava do primeiro presidente eleito após anos de ditadura militar. Houve a comprovação de crime de responsabilidade, do envolvimento dele com PC Faria, e sobretudo no que tange a corrupção passiva, né? Ao permitir corromper. São processos díspares, porque a democracia é algo dialético, é algo que é construído na vivência, no dia a dia, no cotidiano. Se passou mais de 20 anos. Esperávamos que nossa democracia ela fosse mais forte, para que processos como esse contra a presidenta Dilma não ocorressem. A gente vê um retrocesso de mais de 30 anos. Ao mesmo tempo que eu vejo uma jurisprudência, se eu for usar um termo jurídico, né, uma permissibilidade da ocorrência do impeachment, eu não vejo motivos para e vejo numa perspectiva muito distante o impeachment da presidenta Dilma, o processo que ela está sofrendo, e o impeachment sofrido pelo presidente Collor. Há divergências e há coisas parecidas. Por exemplo, o aval da Câmara dos Deputados é competência do Senado analisar. Não há na Constituição patamar para a Câmara dos Deputados autorizar ou não. O processo dela foi muito mais com legalidade, com muito mais busca, com muito mais tempo de resposta. O processo do Collor foi afasta ele, tira ele. Hoje começou, ele tentou renunciar, não renunciaram, seguraram ele lá, não, você vai sofrer um impeachment. A gente tem que dar uma resposta para a sociedade. O Collor teve seu advogado particular, ele pagou. A Dilma não, usou advogado da União, que nós pagamos. O procedimento realizado foi distinto. Se fosse o procedimento adotado da Dilma, então, o do Collor foi inconstitucional. O Collor não tinha uma base política tão firme, aliás, não tem, quanto o PT tem, de militância, de estar em instituições, 8 anos de governo, mais quarta Dilma, ou seja, 12 anos de governo, isso tudo influenciou. Então são procedimentos distintos, apesar de terem o mesmo nome. Então, a semelhança é a Rede Globo, porque eles colocaram o Collor, fizeram uma propaganda para o Collor entrar, acho que foi até a época que teve um debate com o Lula, que eles fizeram uma manipulação, enfim. E depois tiraram o Collor. E o que eles fizeram agora foi a novela Dilma, assim. Você ligava o Jornal Nacional como o Jornal da Verdade, né? O jornal que a gente precisa saber, porque lá fala a meteorologia, né? Lá eles acertam a meteorologia. Meus pais falam isso. Ligava o Jornal Nacional e via claramente o quê? O
PT corrupto, pessoas ligadas ao partido corrupta, e a Dilma sabia de tudo. O mais escabroso é que essa mídia é uma rede, né, que se alimenta, se retroalimenta. Parece que eles vomitam, eles regurgitam e vão se alimentando daquele vômito, porque é uma sujeira danada. Assim. Tudo isso, essa relação de colocar e tirar, a mídia está sempre presente nisso. Assim. Então eu acho que a relação entre os dois desses lugares é a mídia com muita clareza, assim, com muita força. Não, em hipótese alguma. Era um governo extremamente corrupto, apesar de se dizerem que não. A gente tem muito exemplo do que acontecia a quem tentava trazer essas coisas à tona, como aquele jornalista daquela foto muito famosa que suicidou, mas ele fez muito esforço para suicidar, né? E eu não acho que seja prático, principalmente porque tinha todo o contexto naquela época, na Guerra Fria, os interesses dos Estados Unidos nisso, como eles ajudaram e interviram nas ditaduras e fazem até hoje pelo mundo. Eu acho que eles não têm interesse agora numa nova ditadura. E muito menos acho que seria bom. Então, eu não acredito. Eu só espero que as próximas eleições cheguem logo, porque é um momento complicado, assim, que a presidente pode ser afastado legitimamente, mas o presidente atual também, quem é essa pessoa, né? Ninguém elegeu ele, ao mesmo tempo ele entrou lá, então esse meio tempo vai ser um pouco turbulento e eu gostaria que chegasse logo as próximas eleições para, enfim, quem seja o próximo presidente seja novamente eleito e vida que segue. Eu vejo hoje, em termos desse golpe que está em curso no Brasil, um golpe parlamentar, que é muito diferente do golpe civil-militar ocorrido em 1964. Apesar que nós enxergamos uma similitude em algumas forças políticas, sobretudo classe média e a elite oligárquica brasileira. Elas estão no mote desses dois golpes. Eu vejo, historicamente, tempos distintos, então formas de golpes distintas. O caso brasileiro hoje é muito mais parecido com o caso de Paraguai e Honduras do que aquele ocorrido sistematicamente na América Latina, sobretudo viabilizado pela Operação Condor nas décadas de 60 e 70. Não dá para falar de uma intervenção militar no Brasil hoje sem lembrar a de 64. À época, a gente tinha uma Guerra Fria. E a disputa sempre foi uma ditadura do proletariado ou uma ditadura militar. Na verdade, a ditadura militar foi um modelo criado pelos Estados Unidos. Foi financiado pelo governo norte-americano. Então foi muito dinheiro envolvido. Navios, se não desse certo, que iam entrar para o Brasil não virar Cuba, não virar um país comunista por causa da questão do presidente que iria assumir e contou com apoio grande da população. O que não justifica os abusos militares realizados, os sumiços, não é um momento da história bonito pra gente. Eu acho muito difícil uma ditadura, tanto do proletariado, quanto uma ditadura militar no Brasil. Você pode discutir falsas democracias. Uma democracia, uma ditadura velada, porque o ambiente internacional e a pressão política que o Brasil ia sofrer não dá vazão. O pessoal sustenta da direita, vão fazer uma intervenção militar, os áureos tempos da ditadura, segurança pela segurança. Não vai acontecer. Você não vai conseguir travar a liberdade de expressão, porque a gente tem a internet. E a gente não tem um governo tão firme e tão desenvolvido tecnologicamente quanto o da China, que lá sim a uma ditadura e eles travam a internet. Agora, a gente tomando bomba, dando o presidente dos Estados Unidos, pegando todas as ligações da Dilma, você acha realmente que a ABIN, que é a Agência Brasileira de Inteligência, vai conseguir travar o governo dos Estados Unidos, a Google, o WhatsApp? Não vai conseguir limitar. Não vai conseguir limitar a internet. Você tem muitas pessoas na Deep Web também se movimentando, então eu acho muito difícil. Já aconteceu na Turquia, a tentativa, os militares assumiram o poder, mas não se manteram, sem apoio financeiro, porque os problemas que o Brasil hoje vive são gritantes. Mas a gente gera riqueza, tem muito dinheiro de impostos, mas o custo também é muito grande. O número de instituições públicas que você tem que bancar, como escola, saúde, não dá. Quem tem
dinheiro sempre vai querer ter dinheiro e mais dinheiro e não quer ser incomodado. E o que acontece? A polícia vem para quê? Ela vem para proteger essas pessoas de posse. É a propriedade privada, né? O cidadão de bem que trabalha. E aí o pobre, o negro, eu digo esses pobre e negro porque os maiores índices de violência estão ligados, sim, aos pobres e aos negros. A gente vai negar isso, vai falar, não pode se falar sobre isso, porque senão estou sendo preconceituoso, estou tratando de... Não, mas a gente vai pesquisar sobre isso e vai ver que é verdade. Assim. Isso se repete. Tem um amigo, um colega conhecido que foi queimado num carro com os amigos, ele foi, não sei, num bairro pobre. E aí a primeira chamada da polícia era o quê? Jovens envolvidos no tráfico. Mas espera aí, toda pessoa que é negra ou periférica e morre nesse lugar ou vem desse lugar é associado à violência. Ele é o ator da violência, não a violência atua sobre ele. Então ele sempre vai ser alguém que vai sofrer, mas ele sempre vai ser o culpado. Aí falar de militarismo, se o militarismo vai ser instaurado, ele já está aí. Ele tem que acabar, porque ele não acabou. Eu acho que seria mais democrático e até legítimo que houvessem novas eleições dos presidentes. E, na verdade, todo mundo, né? Agora a gente já está no véspera de eleição. E seria muito legítimo, porque o povo já não estava realmente satisfeito com o governo Dilma e continua insatisfeito com o governo Temer, já que o povo realmente não estava contente com o governo dela e já que ela foi tirada de maneira tão ilegítima e já que o povo não gosta do presidente interino, que realmente só aprofunda as coisas ruins que vêm acontecendo. Eu acredito sim que as novas eleições, seria a saída. Não acredito em eleições indiretas, não. Agora, acredito plenamente que novas eleições daria muito mais legitimidade. Não precisaria imediatamente de novas eleições, mas podemos esperar as próximas eleições, que vai ser talvez uma eleição bem marcante com muitos candidatos, como foi em 89. As próximas eleições darão mais legitimidade ao presidente. Eu sou partidário da volta da presidenta Dilma. Acredito que é o restabelecimento da ordem democrática. Eu creio que não é momento de chamar outras eleições, muito menos eleições indiretas. É o momento, sim, de restaurar a democracia nesse país, conduzindo ao cargo quem é de direito, né, quem foi eleita para isso. A Marina Silva fez o pedido de novas eleições, motivando o pedido em que acho que teve Caixa 2, o desvio de dinheiro, ou mais dinheiro que permitido, eu não conheço bem o pedido, mas ela pediu e isso ia indeferir a chapa, porque quando você vota no presidente e no vice-presidente. Então, tanto ela quanto ele não poderiam governar. Não teriam legitimidade para exercer o governo. Poderia ser realizado novas eleições. O pedido foi reforçado pelo Lula porque acreditava ele que ele teria grandes chances de ganhar uma eleição agora, sendo o salvador da pátria. Mas as pesquisas dizem que possivelmente o segundo turno seria entre Marina Silva e talvez o Aécio, e aparece até o Jair Bolsonaro nas pesquisas sendo também um concorrente. É incrível, mas esse é o quadro político. Nenhum desses candidatos me representa, mas nunca tive um candidato que me representasse antes. Então, acredito que a pessoa que pegar o país não vai fazer um bom governo. O governo ele é muito mais do que você impor as coisas, ou colocar uma norma ou outra, ou fazer força para a Câmara e para o Senado aprovarem uma lei. Você gira em recursos, engenharia, qualidade de vida. A gente tem um Estado que ele tende a dar tudo para a pessoa, ou seja, estado de bem-estar social. Então você tem que dar para a pessoa saúde, você tem que dar educação e você tem que dar segurança pública de qualidade. E com o judiciário e a internet denunciando as falhas do Estado e as propagandas políticas não conseguiram maquiar tão bem, o Estado fica muito mais complicado. Claro que o povo tem que votar, assim, tem que ir para as urnas, porque senão vai manter a mesma coisa. É o que eles fizeram, eles colocaram o Temer lá. Colocaram um cara que não tem base para estar, mas ele está lá dentro de uma lei, porque quem assume é o vice-presidente. Então ele passa a ser presidente enquanto o outro não está exercendo a função. O povo tem que ir para as ruas, como tem ido, e votar, e colocar aqueles que eles acham que tem que ser, de fato, o presidente do país. A eleição tem que ocorrer novamente, assim. Mas só que isso não vai acontecer, não sei se isso vai acontecer também. Eles estão querendo eleger o Lula. E o Lula é o candidato mais próximo do que se tem, pelo menos para mim, eu voto no Lula. Assim. Não vou votar em outra pessoa. Não tem outra pessoa agora que votaria. Enfim.
uma prova que isso foi articulado por trás é justamente os áudios, né, que falam que ela não queria deixar e que ela deixaria por licença ou por renúncia ou aconteceria o impeachment. Então teve toda essa manobra ali atrás. Talvez até por isso eu defendo novas eleições, que aí o povo participaria das decisões, né? Enquanto isso eles estão lá em cima decidindo tudo. Com certeza teve coisa ali muito mais política para eles do que política para todos. Todo mundo entende que tanto do lado da defesa da presidente quanto da acusação, o que rolou foi um trâmite de jogo político ali. A contagem do impeachment era feita antes da própria eleição, então os bastidores, os políticos articulam. Eu acredito que a aprovação foi primeiramente no Congresso. Foi pela pressão popular primeiro, mas também aconteceu bastidores, digamos assim, de negociações, pessoas do governo querendo negociar com alguns indecisos, pessoas contrárias ao governo querendo negociar com alguns indecisos. A tentativa de impedimento é política. São forças que foram, graças ao bom Deus, alijadas do poder. Alijadas completamente nunca, elas sempre estiveram no esteio. Essa míriade de partidos políticos de cerne indecoroso, essas forças foram alijadas, de certa forma, com a ascensão do Lula ao poder. E, sobretudo, se deu às camadas mais baixas a possibilidade não só de direitos políticos, mas direitos civis, direitos sociais. Então, esse golpe é político. É a classe média brasileira querendo manter os privilégios que julga necessário e a elite conservadora que acredita já ter esses privilégios garantidos, querendo não perder um metro daquilo que ela tem, historicamente. A sociedade não entende direito e muitas vezes cobra a competência de um presidente, ou de um governador, ou de um prefeito, coisas que na verdade nem são atribuições dele. Por exemplo, aconteceu no Rio de Janeiro, o Eduardo Paes, então prefeito do Rio de Janeiro, foi cobrado por segurança pública. Só que segurança pública não é atribuição do município, e sim do Estado e da União. Então deveria ser cobrado o Pezão, que é o governador do Rio, ou o presidente Michel Temer, sobre a segurança pública. Só que na prática as pessoas não querem saber. É ele o prefeito? Ele que tem que dar vazão. Se o problema de transporte urbano municipal aqui dá problema, muitas pessoas poderiam xingar Dilma ou Temer, só que não é competência deles, é uma competência de ordem municipal, deveria ser cobrado o prefeito. Com isso, a insatisfação política e o desconhecimento da população, se isso poderia ter motivado o impeachment, sim, da mesma forma que foi um grande plus para o impeachment do Collor. Existia um motivo legal constituído. E talvez se ela fosse uma excelente governante, os advogados dela conseguiriam manter ela politicamente. O jogo e a política têm muito mais do que o mundo jurídico. São muito mais questões a ponto. Então não dá para falar que foi só porque ela cometeu um crime de responsabilidade. E é claro que a política interfere porque quem indica para subir um juiz ou um membro do Ministério Público é o governador ou o presidente da República. Então, se a indicação deles faz tanta diferença, é lógico que a pressão política é envolta. O áudio vazado, né? A gente não tem áudios vazados, são escolhidos. O Romero Jucá, ele fala isso claramente. A seleção de fatos que foram construídos até aqui, se você tem uma informação, ela recortada, eu tenho lá uma informação X, e eu recorto as palavras Y para montar aquela notícia que eu quero, e se eu começo a dar enfoque para ela, ela vai ganhar força. Foi isso, é uma novela. Ela não tem, legalmente já se comprovou em várias instâncias, até internacionalmente, que a presidenta não cometeu crime de responsabilidade fiscal, não tem crime de responsabilidade fiscal, então não tem como você julgar uma pessoa por um crime que ela não cometeu. O que está sendo feito é uma manipulação de fatos por muita gente que está envolvida nisso, porque a Petrobras já é desde sempre, desde a época de Sarney, ela já tem corrupção. Os órgãos públicos, infelizmente, são órgãos que têm muita corrupção. Acho que a própria burocracia e eu acho que a nossa cultura de não lugar, parece que o brasileiro ele não tem um lugar, ele é visto a partir do olhar do colonizado, ele não tem um olhar de se ver enquanto brasileiro, de cuidar e de fazer a coisa funcionar. Fato é fato, se não há, não há, então não tem que virar lado ou lado pro outro. O que foi feito na Câmara foi isso, votou-se por não gostar da pessoa, então eu vou votar porque minha mãe não gosta, então meu cachorro também não, então manipulado claramente assim.
Talvez a solução para essa crise política que a gente vive agora passe justamente pelo povo. Para começar, a gente fazer uma eleição limpa, que o povo soubesse o que estava acontecendo ali. E a partir disso, amenizar o clima da crise econômica, porque a crise econômica deixa tudo muito instável e é uma crise que não é de hoje, né? Ela vem desde 2008, por ali, lá nos Estados Unidos. E é uma crise do capitalismo, não é uma crise só nossa. Eu consideraria, né, a auditoria da dívida pública, que leva cerca de metade do nosso PIB, podendo encaminhar as verbas para onde elas deveriam ser encaminhadas e garantindo uma qualidade de vida da população. Inclusive, o processo disso seria também o processo de uma política diferente, uma política que se estabilizaria. Mas eu acredito que para isso o povo tem que botar a cara no sol. Se existe alguma salvação ainda para a política brasileira, eu acho que passa sim pela representatividade. A forma de que muitos candidatos são eleitos com poucos votos tem que ser mudada. Algumas pessoas que são eleitas, trazidas ao partido só para puxar alguns votos, eu acho que isso tem que mudar, assim. Esse conceito de eleição proporcional tira um pouco a representatividade. Muitos políticos no Congresso ou em alguma Câmara de Vereadores ou nas assembleias que foram eleitos, digamos assim, não pela maioria dos votos. Eu acredito que isso tem que mudar e deixar as eleições mais acessíveis, né? Então, em alguns países você pode se candidatar sem partido até, no Brasil não é possível. Algumas medidas desse tipo que aproximem mais os candidatos à população. Eu acho que se tem que pensar um acordo à brasileira, sobretudo alicerçado nas camadas mais humildes, que de fato, neste momento, estão dando sustentação para a presidenta continuar a luta. Não tem outra forma. Isso garantiria governabilidade. Grande parte da mídia internacional nem se preocupa com o Brasil. Talvez seja uma nota de rodapé. Grande parte da mídia internacional acha que a capital do Brasil é Buenos Aires. Grande parte da mídia internacional acha que a selva amazônica bate pertinho do Rio de Janeiro. Grande parte da mídia internacional talvez acredite que a gente ande de cipós e jipe. O posicionamento deles é bem complicado. É bem maleável. Um filme que foi pra uma premiação, não foi o Oscar, e eles ficaram calados, foram cotardes, falaram que aqui no Brasil a gente está vivendo uma ditadura, a gente está tendo um golpe. Não há golpe, o procedimento é totalmente legal, é previsto na Constituição, a lei maior do Estado. Agora, se eles querem rasgar a Constituição, aí já são outros 500. Eu acho que o que a gente busca hoje é fortificar as instituições, não dissolvê-las. A gente precisa de uma segurança pública melhor. O Estado não dá apoio à segurança pública. A reformulação da nossa segurança pública, bem como a reformulação da educação, seriam um patamar para sair. Isso não é coisa que você aparece em 4 anos para fazer campanha eleitoral. 4 anos é mais ou menos o tempo de uma licitação. Se você em 4 anos faz uma licitação para fazer uma obra, uma ponte, um viaduto, para fazer essas coisas, então possivelmente vai cair no peito de outra pessoa. E os políticos sabem disso. Muitos políticos fazem a terra arrasada. Quando acaba o mandato deles, eles vão lá e destroem tudo. Acabam com o Estado pelo Estado mesmo, faz a política da terra arrasada para quando o outro entrar, não colher. Aí, você sempre vai ver, quando a pessoa do outro partido pega, chama a mídia e fala: olha, eu peguei o Estado assim, o Estado estava cheio de dívidas. E aí, na próxima campanha, ele vai falar: não, gente, eu só estava arrumando a casa. Agora que eu vou conseguir fazer. Isso é comum. Quando ele sair e ver que vai ser outro partido que vai entrar, ele vai fazer a política da terra arrasada. Infelizmente, quem mais sofre nessa política da terra arrasada é você, sou eu. Dilma não cometeu crime, volta para o seu lugar. Vai lá cuidar do seu cargo enquanto você é responsável por ele. Divergências vão para as urnas, vão para a plenária, vão argumentar legalmente. O que está faltando é diálogo e não agressão e violência. Porque eu acho que o que está acontecendo foi isso. Assim. Infelizmente, os contrários ao governo agiram de forma muito agressiva, violenta, misógina, e isso tem gerado uma inquietação. Então, ao dizer em PT, dizer em Dilma, já se gera um nervosismo exacerbado que não precisa. Porque se algo foi feito, algo foi eleito e foi democraticamente feito, ou seja, a população teve o direito de ir e votou e escolheu esse ou aquele. Se foi votado esse, você é contrário a ele, então você argumente ou contra-argumente o que está sendo feito ali.